Irmãos, hoje nós estamos aqui em mais um episódio dessa série tão forte, né? Chamado Poder do Grito. Amém? E talvez você ainda não participou, né, dos episódios anteriores, ou você está nos visitando hoje pela primeira vez. E você fala, o que é isso? Que nome é esse? O Poder do Grito? O que tem a ver, né? O grito quer dizer clamor. Amém? Então nós estamos aqui para declarar o poder do clamor. E hoje o Senhor quer falar comigo e com você sobre o grito do arrependimento. Amém? Nós já vimos até aqui o grito da alma, o grito da redenção, da salvação, o grito da vitória, da conquista. Amém? Quem aí quer conquistar? Quem aí quer alcançar a vitória? Mas olha para o seu irmão aí e fala assim, será que você está 100% preparado? Será que não tem alguma coisinha aí que precisa ser mudada, não? Será que está tudo perfeito? Tá? Sim ou não? O que ele respondeu? Eita, nós, né? Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12. Amém? Diz assim, o Senhor enviou a Natã, e chegando a Davi, ele disse, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Versículo 4, e vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante, mas tomou da cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E ele disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Versículo 7, então disse Natã a Davi, tu és este homem. E aí pula rapidinho lá para o versículo 13, que diz assim, então disse Davi a Natã, eu pequei contra o Senhor. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Irmãos, aqui no capítulo 12 do livro de 2 Samuel, nós estamos vendo o desenrolar final de uma história que envolve mentira, que envolve manipulação, que envolve adultério, que envolve assassinato. E talvez o mais intrigante dessa história é que quem foi o personagem central de tudo isso não foi qualquer um, não. O personagem central de toda essa trama foi o rei chamado o homem segundo o coração de Deus. Foi o homem que derrotou gigantes, foi o homem que venceu inúmeras guerras, foi o homem que tomou de volta Jerusalém, que trouxe de volta a Arca da Aliança para o meio do seu povo. Não era qualquer um, não. Agora eu te pergunto, como que o homem segundo o coração de Deus comete adultério, mentira, manipulação e, se não bastasse, assassinato? Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui hoje
Porque Ele quer nos mostrar que nenhum de nós está imune ao pecado. Nenhum de nós está imune a cair. A própria Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se o próprio homem chamado segundo o coração de Deus foi capaz de cometer algo tão terrível, irmãos, não nos menosprezando, mas quem somos nós na fila desse pão? Não é verdade? Quem somos nós na fila desse pão? Então o Senhor nos trouxe aqui, primeiro para nos dizer que não existe pecado tão grande que não possa ser alcançado pela misericórdia dEle. Não existe falha tão grande que Ele não possa tocar e transformar e curar e mudar. Não existe culpa tão pesada que Ele não possa tirar dos seus ombros. Mas Ele também nos trouxe aqui para nos dizer: vigia, vigia, porque o céu está logo ali. O céu está logo ali. E quando nós vamos viajar, né, pegar aí as BRs da vida, você passa por uma coisa chamada pedágio, não passa? Que, diga-se de passagem, fica uma grana lá, né? Pois o pedágio para o céu se chama arrependimento. Amém? O pedágio para o céu se chama arrependimento. E para que você entenda, né, um pouquinho dessa história, desse desenrolar, se a gente voltar ali no capítulo 11, né, um capítulo antes, a gente vê que um belo dia, já viu essa história? E um belo dia, Davi estava ali sem fazer nada no palácio, e ele vai dar uma voltinha no terraço, e quando ele olha pela janela, o que que ele vê? Uma mulher linda, maravilhosa, belíssima, tomando banho. E eu não sei você, mas até onde eu sei, a gente toma banho sem roupa. Então ele viu tudo que ele podia e mais um pouco. E a Bíblia vai nos contar que imediatamente ele desejou aquela mulher. Ele desejou ela e ele perguntou para o servo dela: quem é aquela? Que gata é aquela lá? E o servo dele falou: ela é Batseba, mulher de Urias. E o que Davi fez? Ele falou assim: traz ela para mim, porque eu quero ela e eu vou tê-la. E a Bíblia nos conta que Batseba foi trazida ao palácio. E ali eles tiveram relações. E depois de um tempo ela descobriu que estava grávida. E quando ela contou para Davi que ela estava grávida, Davi falou: opa, eu preciso me livrar dessa situação. Você sabe por quê? Porque Davi era rei, mas existia uma lei, chamada Lei de Moisés, que dizia que quem adulterasse seria morto por apedrejamento. Então, se aquele pecado de Davi viesse à tona, mesmo ele sendo rei, provavelmente ele seria condenado e morto, além de Batseba. Os dois seriam apedrejados. Então, o que Davi faz? Ele fala: opa, deixa eu fazer um negocinho aqui que vai dar bom pro meu lado. Eu vou mandar trazer o marido dela, da guerra. Ele está morrendo de saudade. Ele vai para casa. Os dois vão ficar juntos e pronto, os meus problemas estão resolvidos. Quando ela contar para todo mundo que ela está grávida, todo mundo vai falar: ah, Urias, aí ó, o dia que Urias veio, tá tudo certo. E Davi manda trazer o marido dela da guerra. Só que ele não contava que Urias era um soldado extremamente leal. E Urias se recusou a ir para casa, porque ele falou: eu não vou para casa ficar no conforto do meu lar enquanto os soldados estão aqui na guerra.
Enquanto a arca da aliança está lá no meio da guerra, eu não vou para casa. Então Urias, ele ficou ali no pátio do palácio. E quando Davi ficou sabendo, ele falou assim: não tem problema não, chama ele aqui para conversar comigo. Chama ele porque eu vou embebedar ele. E quando ele estiver bêbado, você já viu, né? A gente faz o que a gente quer com bêbado. Então, quando ele estiver bêbado, a gente empurra ele para casa e pronto. Só que a Bíblia diz que mesmo bêbado, Urias não foi para casa. E aí foi então que Davi teve a pior das ideias, né? Já viu quando a sua avó te fala assim: não, mas que ideia de jirico? Né? O que Davi fez? Poxa, já que não tem solução, eu vou mandar matar Urias. E Davi, irmãos, aqui nesse texto, ele foi tão canalha, que ele escreveu uma carta mandando matar Urias e mandou que o próprio Urias levasse. Você tem noção que o homem segundo o coração de Deus foi o mesmo homem que fez tudo isso? E a Bíblia diz que quando Urias chegou ali, entregou a carta para o comandante, o que estava escrito? Manda Urias para o lugar onde a guerra estiver mais pesada e larga ele sozinho lá, porque ele vai morrer. E resumo da ópera, foi isso que aconteceu. Urias foi morto. E os problemas de Davi estavam resolvidos. Amém? Amém? Deixa eu te falar uma coisa. O capítulo 11, ele começa e ele termina com um olhar. Ele começa com o olhar pecaminoso de Davi. E ele termina com o olhar de Deus sobre essa situação. O último versículo do capítulo 11 fala assim, o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Irmãos, não existe pecado que se esconda de Deus. Não existe situação que se esconda de Deus. Por mais perfeita que ela pareça, por mais planejada que ela pareça, por mais organizada que ela pareça, nada foge dos olhos do Senhor. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para que nós possamos aprender com a história de Davi. Amém? Porque talvez você, graças a Deus, não viveu nenhuma situação de pecado, de condenação. Talvez você não está carregando nenhuma culpa que está te afetando, que está te deixando mal. Mas talvez você está em um caminho perigoso, em um caminho que precisa de atenção e de cuidado. Então o Senhor nos trouxe aqui para nós aprendermos juntos sobre o caminho que levou Davi à queda. Amém? E a primeira coisa que fez com que Davi caísse foi que ele saiu do lugar onde ele deveria estar. Se você ler o capítulo 11, o versículo 1 começa falando assim: no tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi ficou. Irmãos, não era para Davi estar ali. Não era para Davi ter ficado no palácio naquele dia. Irmãos, naquela época um rei, além de ter o trono, ele era a principal autoridade militar. Os reis, eles iam para a guerra porque um rei à frente do seu exército demonstrava poder. Mas Davi optou por ficar. A Bíblia não fala exatamente o porquê, mas talvez ele pensou que já está bom, já fiz demais, já matei muito gigante, já venci muitas nações.
Tá bom, já fiz demais, agora eu vou descansar. Davi saiu do propósito. Davi deixou de lado o propósito dele. Irmãos, e esse é o primeiro alerta de Deus para nós nessa manhã. Não deixe de lado o seu propósito. Nós estamos aqui nesta terra como embaixadores do reino. Se você se auto-intitula um cristão, significa que você é um pequeno Cristo. Então o seu propósito é levar a palavra dele aonde você estiver. E palavra de Deus a gente leva, não é só pregando com o microfone na mão, não. É através das nossas atitudes. É através do nosso dia a dia. É através do nosso comportamento. É através das nossas finanças. Será que você está cumprindo o propósito para qual o Senhor te chamou? Ou você está simplesmente vivendo a música lá do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Irmãos, quem tem um propósito, não abandona a promessa não. E deixa eu te falar uma coisa. O diabo não está nem um pouco interessado em te impedir de vir na igreja. O diabo não está nem um pouco interessado em te impedir de assistir a ministração. Ele está interessado é que você esteja aqui com a mente, voando. Você está aqui, mas está pensando nos seus problemas. Você está aqui, mas está pensando lá no seu trabalho. Porque aí você não estará recebendo aquilo que Deus tem para você. Amém? Irmãos, existe um ditado aí muito sábio no mundo, que diz o quê? Mente vazia, oficina do diabo. Davi tinha que estar na guerra. Davi tinha que estar na guerra. Mas naquele minuto, naquele dia de bobeira, ele saiu do propósito dele. E deixou com que o pecado entrasse. Então não saia do seu propósito. A palavra diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me dia após dia. Não é só no domingo que tem culto. Não é só na quarta-feira que tem campanha. É dia após dia. Amém? E o segundo passo que fez com que Davi caísse nesse pecado tão sujo é que ele alimentou aquilo que deveria não ter alimentado. Irmãos, quando Davi viu Batseba, ele errou em desejá-la? Não errou não. Ele é homem, ele tem hormônios. Duvido muito que qualquer irmão aqui talvez não tivesse sentido mesmo. O erro dele foi ter permanecido ali, olhando o que ele não deveria olhar. Porque ele até poderia ter visto e falado: que mulher bonita, deixa eu ir embora porque eu estou vendo que eu não devo. Mas ele ficou ali: nossa, que gata, quem é? Não, eu quero para mim. Esse foi o erro dele. Ele alimentou o que não era para ser alimentado. Irmãos, o que nós temos alimentado? O que nós temos alimentado? Davi viu aquela mulher e ele falou: eu quero ela, eu vou tê-la, porque eu sou rei e eu posso. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma frase muito perigosa aí fora, que eu tenho certeza que você já ouviu, que diz assim, querer é poder. Você já ouviu isso? Querer é poder. Querer não é poder. E a maturidade cristã, ela vem
Quando a gente sabe que as nossas vontades não podem nos dominar. Quando a gente entende que a gente vai querer ter coisa sim, mas a gente não pode ter tudo que a gente quer, porque tem coisa que é para destruição. Meu irmão, minha irmã, quanto crente por aí está endividado, com nome sujo, porque quis um carro, foi lá e comprou, quis viajar, foi lá e viajou. Ah não, mas eu quero, eu posso. Irmãos do céu, não é o demônio que enfia o seu cartão na maquininha, é você. Não é o diabo que digita a senha na maquininha do cartão, é você. Amém? Quantos crentes andando de carrão do ano com nome sujo, não dando conta de pagar a prestação e ainda coloca o adesivo, presente de Deus. Irmãos, presente de Deus não é assim não. Presente de Deus não gera isso na vida da gente não. Sabe, Deus quer nos alertar. Deus quer nos alertar porque você vai, você compra sem poder. E depois você fica lá ansioso, depressivo, com o nome sujo, dando mau testemunho. Fugindo do propósito que Deus te chamou. Amém, irmãos? Quem está entendendo aí? Irmãos, outra coisa que nós precisamos nos atentar. Um pecado puxa o outro. Davi só desejou. Mas aí ele não vigiou, ele foi lá e mandou chamar. Aí ele adulterou. Aí depois que ele adulterou, ele mandou manipular o homem lá, Urias. Aí depois não deu certo, ele mandou embebedar ele. Aí depois que embebedou não deu certo, ele mandou matar. Um pecado vai puxando o outro. E é por isso que o Senhor nos trouxe aqui. Para nos alertar. Irmãos, para nos alertar. Porque talvez você está vivendo alguma situação tão pequenininha. Mas isso é tão pouco, Flávia. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Ninguém tropeça em pedra grande. Você vê uma pedra enorme aqui no meio, você vai lá tropeçar nela? Não, só se você for, né? Agora aquela pedrinha que você não está vendo, você pisa nela e leva um tombaço. Não é verdade? Então o Senhor nos trouxe aqui, foi para nos alertar quanto às pequenas coisas mesmo. Foi para nos alertar sobre os dias que nós não estamos fazendo questão de estar na presença dEle. Ah não, mas um dia só, Flávia, é normal. Um dia só está tudo bem. Cuidado. O Senhor está nos dizendo hoje, cuidado. O Senhor nos trouxe aqui, foi para nos alertar das pequenas coisinhas mesmo. É, aquele videozinho bobinho lá que você assiste mesmo. É, aquela conversa lá que você está tendo com quem você não deveria ter mesmo. Porque é nessas pequenas coisas que a gente tropeça e cai. Amém? E quando nós vemos, irmãos, o início do capítulo 12, nós vemos o cuidado de Deus. Deus mandou o profeta Natan até Davi. Sabe por quê? Porque Deus confronta quem Ele ama. Deus confronta quem Ele ama. Irmãos, não existe cura se você não trouxer à tona aquilo que está te adoecendo. O primeiro passo para qualquer tratamento é você fazer exame e identificar o que está te adoecendo. Então o Senhor mandou o profeta Natan visitar Davi. E é tão interessante esse começo desse capítulo 12, porque quando o profeta Natan começa a contar, tinha um homem, ao invés dele pegar os bois e as ovelhas dele, ele foi lá e matou a única cordeirinha que o pobre tinha. E o que Davi fez? Ele se indignou. Tem que matar, tem que fazer ele pagar.
Você sabe por quê, irmãos? Porque nós somos bons demais para julgar o pecado alheio. Como nós somos bons para apontar o dedo. A gente dá o diagnóstico completo do que tem que acontecer com a pessoa. Mas a gente esquece de olhar para a nossa vida. Ah, irmãos, Deus tem falado tanto comigo nesses últimos tempos, sabe o quê? Sobre alimentação. Porque a gente bate no peito e fala que não tem vício. Mas se ficar um dia sem café, dá até tremedeira. Não é verdade? Não consigo almoçar e não beber minha coquinha. Eu tenho que comer um doce toda vez depois do almoço. É, coquinha, ó, Rejane, ó. Irmãos, é vício. Obviamente, guardadas as devidas proporções. Não estou aqui falando que um vício em café traz o mesmo impacto que um vício em droga, não. Vocês estão entendendo? Estou aqui falando sobre impacto. Estou aqui falando que você não tem condições de olhar para uma pessoa e falar: nossa, mas por que ele não sai das drogas se você não larga um café, gente? Nós não estamos aptos para julgar o pecado de ninguém. Não estamos. Porque nós precisamos cuidar do nosso. Nós precisamos olhar para o nosso interior. Porque enquanto você está julgando a vida do outro, a sua está indo por um caminho não muito agradável. A Bíblia fala que Davi mesmo deu a sentença. Porque ele fala que aquele homem deveria pagar 4 vezes mais pelo pecado que ele tinha cometido. E aí eu te pergunto, quantos filhos de Davi morreram? 4 filhos. 4 filhos de Davi foram mortos como consequência desse pecado. Então que nós possamos olhar nessa manhã para o nosso interior, para o nosso caminhar, para como nós estamos vivendo, para como nós estamos enfrentando as nossas situações mais ordinárias, mais bobinhas do dia a dia. Mas é nessas que nós podemos cair. Só que o Senhor diz que havia algo diferente em Davi. Porque mesmo tendo pecado, mesmo tendo cometido tudo isso, Davi se arrependeu. A Bíblia diz que Davi diz: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Irmãos, essa era a grande diferença de Davi que nós precisamos aprender. Assuma as consequências dos seus atos. Como diz aí no linguajar, assume seus B.O. Davi não transferiu a culpa dele para ninguém, não. Ele falou: Deus, eu pequei mesmo. Eu sou sujo mesmo. Eu preciso de arrependimento mesmo. Eu preciso de transformação mesmo. Deixa eu te falar, meu irmão, nós temos que parar de dar desculpa. Nós temos que parar de transferir a culpa dos nossos erros para o outro. Somos nós mesmos que precisamos de transformação. Somos nós mesmos que precisamos de cura. E a Bíblia diz que Davi alcançou misericórdia, porque ele entregou um coração puro. Ele entregou um coração contrito, quebrantado, disposto a ser moldado, disposto a ser transformado pelo Senhor. Amém? Abre rapidamente lá em Salmo 51. Irmãos, o Salmo 51 foi o salmo que Davi escreveu logo após essa situação. E ele demonstra claramente o arrependimento de Davi. Ele diz assim: ó, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia.
Compadece-te de mim e apaga as minhas transgressões. Lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os olhos do Senhor, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O coração contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade.